Quais são as consequências da idolatria? É o que nós estudaremos hoje no nosso devocional, baseado no livro de Romanos, no capítulo 1. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe aí o seu like, acione o sininho das notificações que está aí abaixo, compartilhe com mais pessoas esse link e vamos juntos aí entender um pouco mais a palavra de Deus. Fique comigo também até o final desse vídeo, onde nós vamos orar juntos, tá bom? Então, o livro de Romanos, ele declara o seguinte: porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus mortal por imagens do homem imortal. E ele continua dizendo o seguinte: por isso, ou seja, por essa prática, pela troca da glória de Deus, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Ou seja, tornaram-se loucos, dizendo-se sábios. Criaram para si deuses, fizeram imagens de homens, de animais, de pássaros, de quadrúpedes, e passaram a adorar essas imagens e trocaram a glória de Deus por essas imagens. Passaram a adorar a criatura do que o Criador. Então, por isso, Deus os entregou às suas paixões pecaminosas. E por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Ou seja, Deus criou homem e mulher para se relacionarem, para procriarem, para povoarem essa terra. Mas o homem, diante de toda a idolatria, passou a fazer coisas antinaturais, ou seja, mulheres se relacionarem com mulheres, homens se relacionarem com homens, e agora o que nós estamos vivendo aí, principalmente, vários tipos de ideologias. Gêneros criados pela mente do homem, a mente louca, de homens que se dizem sábios, atestam categoricamente, firmemente, que estão com a razão, e essa razão vai contrária até à própria ciência, que determina que existe homem e mulher e nada mais além disso. Então a loucura do homem vai dominando a mente do homem a ponto de ele achar natural essas relações. Então até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres, ou seja, um homem com mulher, um casal ali que é o natural, né? E se inflamaram de paixão uns pelos outros, começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Um dos castigos aqui que eu posso te adiantar é o fim da humanidade. Porque mulher com mulher não procria, homem com homem não procria. Então a humanidade, a ira de Deus se acendeu contra a humanidade. O homem escolheu isso, então tudo bem. Sofrerá as consequências disso, qual que é? A morte da humanidade. Se Deus se irou contra a humanidade, então o mais natural que seja é que a humanidade seja exterminada. E o próprio Deus os entregou ao extermínio. O nosso Deus é um Deus misericordioso, mas é um Deus de justiça também. Então, se o homem acha que isso é natural, que pode trocar a glória de Deus, qual que é a glória maior de Deus? Deus criou homem e mulher para formarem família. Família é o bem maior de Deus, é o que Deus se alegra. Então, se o homem não se alegra com isso, se a humanidade não se alegra com isso, está entristecendo o coração de Deus. Então, o mais natural que Deus fez foi os entregar à destruição. Se vocês querem continuar nessas práticas repugnantes, tudo bem, mas sofrerão as consequências. As consequências é o extermínio da humanidade. Então a ira de Deus se acende, inclusive o
O título do texto, lá em Romanos 1, a partir do versículo 18, é isso: a ira de Deus contra a humanidade. Deus entregou o homem aos seus próprios desejos e paixões, mas sofrerá as consequências disso. Por quê? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, conhecendo, porque tendo conhecido a Deus, não adoraram como Deus. Como que eu posso conhecer a Deus? Os atributos de Deus são visíveis aos nossos olhos. Deus se manifestou através de milagres, através dos profetas, através do seu Filho Jesus, mas a humanidade preferiu seguir a sua própria mente e criaram para si deuses mortais, nos quais eles acham que serão salvos, e a partir daí estão sofrendo as consequências de sua obstinação contra Deus, da sua rebeldia contra Deus. Tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. E Deus não divide a sua glória com ninguém, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, já que a humanidade não adora a Deus da forma que deve ser adorada, Deus os entregou à impunidade e sofrerão as consequências de seus atos pecaminosos. E uma das consequências é o extermínio da humanidade, através dessas ideologias loucas e dessas denominações de gêneros que cada dia inventam um a mais. Então, que Deus nos abençoe aí, que Deus nos dê sabedoria para adorá-lo em espírito e em verdade, reconhecê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas, dando a Ele, somente a Ele, toda a honra, toda a glória devida, e teremos aí o favor da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero orar com você hoje. Senhor Jesus, Tu és um Deus maravilhoso, és um Deus compassivo, és um Deus misericordioso, mas também és um Deus de justiça. E Deus, nós te pedimos nessa noite que o Senhor nos dê entendimento, nos dê sabedoria para te adorar em espírito e verdade, conforme, Deus, a tua bondade, conforme o teu desejo, para agradar o coração do Senhor. Por isso, Senhor, nessa noite, o nosso desejo, a nossa vontade é, Deus, fazer a tua vontade. Adorar o Senhor como nosso Senhor e Salvador e como Criador de todas as coisas. Abra nossa mente, o nosso entendimento, para que a nossa adoração seja voltada totalmente ao Senhor e não a ídolos criados por mãos humanas. Deus, é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe a noite de vocês. Tivemos aqui a interferência aqui de um cachorro latindo, né? Mas glória a Deus por isso. A intenção aqui é trazer um entendimento e espero que isso não tire sua atenção do que foi orado e do que foi estudado aqui diante da palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.